Bem, pessoal do Blogalto, eu sou Fabiano Mazeu e a gente veio aqui para o Velocitar para conhecer a versão definitiva do Polo GTS. Roda a vinheta! Então, pessoal, a gente está aqui no Velocitar, onde a gente veio conhecer o novo Polo GTS, finalmente a versão definitiva, depois de várias versões que a gente andou, vocês viram aí nos nossos vídeos. O Polo GTS, ele vem com uma proposta, segundo a Volkswagen, de ser o único no segmento. Eles não consideram o Renault Sandero o concorrente direto, porque a diferença de preço dos dois carros é bem grande. E, claro, esse carro é automático, ele tem mais requinte, mas se você for analisar somente pela proposta de carro esportivo, aí os dois competiriam. E aí a diferença de preço tá grande. E esse carro chega com o preço de R$ 99.470, é um preço único, ele só tem um opcional, o Som Beats, que custa por volta de R$ 4.000, ou seja, vai para 103 mil e pouco. É uma diferença muito grande do preço do Sandero, por exemplo. O carro vem com motor 1.4, 150 cavalos, 25 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. É um conjunto muito bom. Apesar do carro ter ficado com a mesma altura do Polo Highline, ele tem aro 17, ele tem o freio, a calibragem da suspensão é diferente, o braço de torção traseiro é maior e o dianteiro, a barra de estabilizadora é mais grossa. Isso fez com que o carro ficasse um pouco mais no chão. É um conjunto muito bom. É um carro que resgata além a legenda GTS e faz com que a gente tenha pelo menos mais uma opção esportiva nesse segmento. Bem, pessoal do Blogalto, a gente está aqui no Velocitar e a gente vai falar com um dos responsáveis do renascimento, né, do GTS, que é o José Carlos Pavone, que é o chefe do design do estúdio de design aqui do Brasil. Tem uma equipe que está fazendo muito trabalho. Estão correndo com o Nivus, com um monte de projeto aí que está chegando. E uma coisa eu vou, antes de começar a falar com o Pavone, siga o Instagram dele, JC Pavone. Gente, é muito legal. Ele põe desenhando os carros. Isso é muito legal. Para quem gosta de carro, é um Instagram dos mais legais. Obrigado, legal. É, tem muito estudante de design, né? Muita gente que trabalhou comigo também. A gente costuma postar os desenhos, o processo, né, de como faz um carro. Serve como um tutorial, né, para quem está começando. E é legal, a gente troca muita informação. Bacana. Tem até Coringa, tem um monte que você Tem, também tem, fez uma versão tem. morena sua, foi muito Tem, engraçado tem aquilo. porque eu costumo desenhar outras coisas também, até para me ajudar a inspirar, não ficar só focado em carro, né? Eu desenho outro tipo de coisa, tênis, caricatura, expressões faciais, tem um monte de coisa lá. Eu gosto de arte em geral, assim, acho muito legal. E é bem legal, gente, vale a pena. Então, o Instagram lá do Pavone. Vamos falar de trabalho agora. Pavone, renascimento do GTS. Sobre a sua batuta, sobre a sua equipe. Que elementos, como você resgatou essa nome, que é um nome que foi muito histórico, principalmente para nossa idade, que a gente cresceu sonhando com os GTS, né? Esse resgate ele foi feito ali no salão de 2016, né, com o Gol GT, que foi uma coisa muito surpreendente. Acho que para a própria Volkswagen foi uma iniciativa nossa do design de apresentar uma homenagem ao Gol, mas de resgatar um brand, assim, né, a marca, a submarca da Volkswagen GTS, e resgatar esse aspecto um pouco mais emocional e esportivo, né? E o resultado foi muito legal. Foi eleito o carro do show, fez um baita barulho. E ali a gente sentiu que poderia trazer essa roupagem esportiva de novo. No momento que só se fala em crossover, SUV, o mercado ficando um pouco saturado, né? A gente vai olhar no nosso baú de história ali, tem coisa muito legal para trazer de volta, né? Então, eu acho que o termômetro foi aquele salão. E aí a tarefa foi trazer essa receita esportiva para esse carro aqui. Que destaques você diria que daria para falar de diferenças, de coisas, de elementos que o design destacou? Assim, o frontal dele é completamente novo, né? Da parte de chapa para baixo, os faróis, a grade com esses elementos em colmeia, que são típicos das receitas esportivas da Volkswagen, tratamento de superfície do para-choque, né? Ele é mais musculoso, as bocas são maiores, assim, o carro ele comunica essa esportividade, ele respira mais, né? Tem um motor mais forte, tem que entrar mais ar, esse elemento vermelho, esse friso vermelho descrevendo toda a largura do carro, atravessando esses faróis em full LED, então tem toda essa receita esportiva aplicada no frontal, né? Na lateral do carro a gente tem as rodas exclusivas também, né?
17 polegadas. A gente tem essa saia preta, tá vendo aquele contorno embaixo do para-choque, na lateral, na traseira. Ele delimita todo o perímetro do carro, é uma asa com visual esportivo, tentando abaixar um pouquinho o visual. Muita gente fala, o carro tinha que ser mais rebaixado. Também concordo, mas aí você começa a entrar no quesito conforto, durabilidade dos pneus, das rodas, tudo isso é testado, né? O carro acaba ficando com não tão baixo quanto a gente gostaria que fosse. Não tem, as nossas ruas não têm as mesmas condições da Europa, por exemplo. Então aqui está um compromisso perfeito entre harmonia estilística e conforto e durabilidade das rodas de pneu também. Esse é o elemento da porta aqui, que começou com esses carros. Tá, você olha na rua, já tem carros de outra marca que o pessoal tá colocando, né? Exatamente, né? Virou um adereço, assim, né? Um elemento muito interessante. Lá atrás, o Walter de Silva, nosso chefe de design há muitos anos, ele falava que era o brinco do carro, assim, né? Que era um detalhe super legal e comunica a diferenciação das linhas também, né? A gente tem o Comfortline, o Highline, o GTS. E essa nomenclatura, ela aparece ali na grade frontal, na traseira, nos bancos. Né? Aqui, por exemplo, para diferenciar também do Highline, o retrovisor preto brilhante. Então a cabine toda fica escurecida, né? Amarrada com esse preto. Na traseira a gente tem o aerofólio, né? Exatamente. Nesse mesmo tom do preto brilhante, ele é estendido em relação à parte da chapa ali, né? As lanternas também são exclusivas, com uma assinatura em LED, diferente da versão convencional Highline Comfortline. E aquele mesmo aplique, aquela mesma saia também contorna na traseira e tem um difusor na parte inferior diferente também, com as mesmas colmeias que tem na parte frontal. Temos também essa saída de escape dupla, então mesma receita esportiva está aplicada aqui. E vocês recriaram o logotipo GTS com um elementos em vermelho, né? Exatamente, ficou um pouquinho mais agressivo do que lá atrás, né? Então, e você vê que não está escrito Polo, né? A estratégia de posicionamento é deixar a marca GTS mais evidente do que o nome do carro. Isso vem do GTI, né? O Isso GTI também. GTI também, só está colocado ali GTI, então os esportivos estão sendo identificados dessa maneira. Vamos lá para dentro? Vamos lá. Pavone, aqui na parte de dentro a gente tem a receita típica de um carro esportivo, mas pro leigo, explica o que é esse pacote que vocês fazem quando o carro é esportivo. Assim, existem alguns itens básicos assim que acabam definindo essa aparência esportiva. Por exemplo, no exterior a gente fala de roda, né? A roda tem que ter elementos direcionais, tem que ser grande, tem que ter saia, para-choque esportivo. Dentro do carro, o banco, por exemplo, né? Ele tem que te abraçar, você tem que se sentir seguro numa curva que você vai fazer um pouco mais rápida. E tem também a questão da ambientação. E o que é isso? São as cores e os acabamentos que a gente vai escolher para dar esse caráter mais esportivo, né? Por exemplo, então, a cor ambiente do carro ela foi toda escurecida. As colunas são escuras, o teto é escuro, né? E em termos de teorias assim de design, a gente usa a cor escura para diminuir o ambiente, para fazer com que o carro realmente esteja te envolvendo, te abraçando. Quando você quer enfatizar o tamanho do carro, você usa tons claros, né, para comunicar mais amplitude. Então a ideia aqui foi escurecer primeiro essa cor ambiente. O banco, como eu já falei, foi completamente redesenhado, super esportivo, apoio de cabeça integrado, banco maravilhoso. Só uma coisa, por que como designer, por que esse retorno dos bancos inteiriços? Por que voltou isso? Eu não sei dizer por que voltou, mas assim, muito pessoalmente, né? Eu acho que estilisticamente falando, ele é muito mais sólido, mais forte do que um banco com ajuste de cabeça. Eu, por exemplo, eu nunca ajusto aqui o apoio de cabeça. Ele está ali, ele é um item de segurança, né? Você sabe muito bem, se tomar uma colisão traseira, ele está ali para evitar que seu pescoço vá para trás. Mas acho que em termos de design, parece muito mais um banco de uma nave espacial, de um filme de ficção, do que você ter ali aqueles dois ferrinhos ali segurando, né? Uma coisa um pouco mais delicada. Eu acho que essa robustez que esse tipo de design comunica casa muito melhor com a proposta esportiva, né? Então os bancos foram totalmente desenhados e aí a gente começa a ver alguns detalhes sutis dessa receita esportiva. O tom vermelho que tem lá fora na grade, ele aparece aqui, por exemplo, na costura do volante, né? Aparece aqui, a identificação GTS também, o logo, ao redor das saídas de ar, bem delicado. E aqui também, nessa área do console central, na costura aqui da coifa.
os pedais esportivos, né? Então todos esses, às vezes são itens assim que fica ali no subconsciente, você senta, você fala, pô, que legal, mas você não vê de cara, né? Tá tudo ali bem, de uma maneira sutil apresentado. Vocês como designer hoje mudou algumas coisas com relação aos clusters, né? Porque agora é tudo digital. Exato. Vocês participam também da escolha de cores, dos logotipos, Sim. da tipografia? Exatamente, tem um time totalmente destinado a essa, eles chamam de user interface, né? A interface do usuário, o tipo de fonte, o tipo de cor, a lógica com que os displays vão ser construídos, quantos cliques você precisa chegar até uma função. Existe um time dentro do design especificamente para desenvolver esse tipo de coisa. Fica na tua equipe? Eu tenho um designer de interface também, mas o time em Wolfsburg é gigantesco. Nossa, eles fazem até o som que um determinado clique vai ter. É espetacular. E tem tendências novas que estão vindo com essa liberdade maior agora? Existe esse momento inicial de transição do analógico para o digital. No primeiro momento, o digital ele foi desenhado quase como um analógico, né? Você vê ali o ponteiro subindo, os números um pouquinho mais inclinados, para que essa transição seja recebida pelo cliente de uma maneira um pouco mais suave. Num futuro mais próximo, essas animações vão ser um pouco mais coloridas, um pouco mais movimentadas, então isso tende a ficar muito mais criativo, mesmo porque o ambiente digital ele permite quase tudo, né? Pavani, obrigado. Agora a gente se vê provavelmente no Virtus, né, o GTS, e tem o Nivus ainda nesse primeiro semestre que foi anunciado ontem, um produto brasileiro, né? Exatamente, estamos muito ansiosos, né? Vamos dizer assim. Parabéns. Legal, obrigado. Valeu, obrigado. A gente vai andar numa parte de circuito menor com o Polo GTS. A gente vai andar no sistema que a Volkswagen da Alemanha pede, que é com o carro na frente, mas o carro que vai guiar a gente vai ser um Jetta GLI, ou seja, um carro mais forte. Então isso é bom para a gente poder trabalhar melhor o que a gente vai mostrar para vocês. E o piloto é o William, que corre GT3, Porsche Cup, é um cara que anda bem, ou seja, muito melhor do que a gente para andar. Então vai ser divertido, a gente vai dar umas voltas. Aqui dentro do carro a gente tem algumas diferenças, né, que a gente pode mostrar para vocês. Eu tirei o suporte, aqui tem o suporte para o celular. E aqui o acabamento é cinza, o interior todo preto. Aqui tem as boquinhas vermelhas, marquinhas vermelhas aqui. Tem uma marca, tem o modo de operação do carro. O painel é todo com uma iluminação vermelha. E o carro tem um ressonador, que é que nem se fosse um alto-falante. Que faz com que o carro faça uma vibração. E eles calibraram para esse ressonador funcionar tanto na aceleração quanto na reduzida. E o detalhe é o seguinte, é uma vibração que vibra numa chapa de metal embaixo do painel. Então é bem legal isso, gente. Bem interessante. E faz um ronquinho ficar bem gostoso dentro do carro. Fora não tem esse ronco. O carro teve mudanças grandes de suspensão. Apesar da altura ser a mesma que eles impuseram, né? Eles trocaram bastante coisa na suspensão. A calibragem dianteira, barra de direção, barra estabilizadora é mais grossa na frente. Na traseira tem uma calibragem totalmente nova, porque o carro não perder a traseira. E agora a gente vai dar a volta com toda a potência. Se vocês verem aqui o bar, ele chega a dar 2 bars de pressão. E isso é bem interessante. Dá uma escapadinha de traseira bem legal. A pista tá molhada, então dá uma escapadinha bem legal.
ficar até um pouco quieto, porque agora eu tô... tendo que me concentrar com a pista que o pessoal tá andando rápido. Bem, foi isso, pessoal. É o motor. Vamos falar agora um pouco do carro. Ele tem um motor 4 cilindros, 4 cilindros, 1.4, 150 cavalos, câmbio automático de 6 marchas. É um conjunto bem legal. Poderia ter tido uma opção de câmbio manual, quem sabe, mas ficou um conjunto bem legal. Eu achei que o tanning de suspensão poderia ser um pouquinho mais esportivo, nos moldes do Renault RS, que é um pouco mais travadinho, mais assentado no chão, mas o carro é bem divertido também. 150 cavalos, velocidade máxima 207 km/h, 0 a 100 de 8.4. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa avaliação, da gente mostrar, das entrevistas, da nossa volta rápida aqui no Autódromo Velocitar. E se ficou com alguma dúvida, é só escrever aí embaixo nos comentários que a gente vai responder todos. E se você não é inscrito no nosso canal, corre lá, se inscreve, clica no sininho. A gente já tem mais de 2.200 vídeos publicados, não é pouca coisa não, vem fazer parte da nossa família. E compartilhe e passe para os seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo do Blog Auto. Valeu, pessoal!